Muito bem, estamos no Oriente-se, hoje falando sobre a rebeldia na infância e na adolescência com a Débora. Estamos aqui conversando longamente sobre esse tema tão gostoso e fora do ar aqui a gente estava comentando sobre esse acompanhamento e ela estava me dizendo de 4 tópicos, 4? 4 tópicos básicos que ela dá nas palestras dela. Anota para você ter com você. Vamos lá, é dica de profissional, vamos lá. O primeiro é o exemplo, né? Que somos exemplo o tempo todo. O segundo é o diálogo em família, que isso é importante. O respeito mútuo, né? Eu imponho o respeito, mas eu também tenho que respeitar o meu filho. E isso às vezes a gente faz isso até inconsciente, o não respeito, né? Eu sempre dou esse exemplo. Eu falei, às vezes a criança está em casa assistindo televisão, o pai chega, pega o controle remoto, muda para o jornal e fala, vou assistir o jornal. Se é o contrário, o pai está assistindo o jornal, o filho chega e pega o controle e fala, vou pôr no desenho, o que acontece? Esse pai vai falar, que isso, menino, tá vendo? Estou assistindo, você está tirando, tal. Não, o pai fala assim, vou comprar uma TV só para mim. Cada um num quarto, né? Então, essa questão do respeito e a observação. A observação é importantíssimo para os pais observarem seus filhos em várias atividades. Observe seu filho brincando, observe seu filho comendo, seu filho dormindo, seu filho conversando. Por quê? Porque você começa a perceber as reações que ele tem e quando ele chega em casa diferente, você fala, ele não está bem. Só no olhar. Porque aí você vai perceber, ele está hoje com o olho inchado porque ele chorou na escola, ele está hoje com o olhar meio fuzilante porque ele está irritado, ele está apático e ele não é apático, então ele está demonstrando. Então, a observação faz com que você conheça não só o físico do seu filho, mas as atitudes e as reações que ele tem. Então, isso é muito mais fácil. A gente normalmente pratica isso no trabalho. No trabalho, você conhece a reação do teu chefe. A hora que ele chega, você fala, hoje não é um dia bom. Só pela cara dele, eu tô vendo que eu não posso ir lá pedir para sair mais cedo, ou eu não posso pedir aumento hoje. Isso a gente faz. Meu colega de trabalho, eu sei quando ele chega de bom humor ou quando ele chega de mau humor. Porque você pega essa observação para usar para o teu benefício. Faça isso com seu filho. Observe seu filho. Será um benefício. Será um benefício para ambos, para a família. Porque aí você está ali percebendo aquela situação, você vai saber lidar. Resumindo, exemplo. Exemplo, diálogo, respeito e observação. Exemplo, diálogo, respeito e observação. Quero destacar que o exemplo você não precisa ser perfeito. A gente pode errar, mas o gesto, a maneira com que eu me refaço dos meus erros, é verdade. Eu acho que isso que é importante. E a maneira com que eu lido com os problemas. A maneira com que eu enfrento, isso. A minha reação. O filho está de olho. O filho está de olho. Impressionante. Outro dia eu estava vendo um vídeo que falava justamente isso, que estava falando do alcoolismo. E aí, assim, o pai chega exausto, com 1000 problemas, e pega o copo de uísque, vai beber e relaxa. Opa, o filho fala, quando eu precisar relaxar, é ali que eu vou. Exatamente. Sabe, o pai chega, vamos dizer assim, nervoso, irritado, não sei o quê, toma cerveja e fala, eu preciso da minha cervejinha para relaxar. É o exemplo que está ali. Você falou de observar, Débora, e a Maura, ela é de Brumadinho, Minas Gerais. Obrigado por ter ligado, Maura. Ela fala que o neto dela, observando o neto dela, o Leonardo, ele está roendo as unhas, mas ele rói as unhas que chega até a sangrar. Olha. Aí ela quer saber se precisa levar um médico. Se tem alguma dica para essa situação. Se ele está roendo a unha, é porque ele está ansioso com alguma coisa. Ela fala a idade do neto? 4 anos. Então, ele está com alguma ansiedade e alguma coisa que ele não está conseguindo verbalizar o que ele está sentindo. A dica fica assim, observe em que momento ele rói a unha. O que aconteceu antes? Ele rói a unha na hora que ele estiver indo para a escola, ele rói a unha na hora que ele foi contrariado, ele rói a unha na hora que ele vai ter que enfrentar uma situação de dificuldade. E aí você pode trabalhar dependendo do que for. Se ele rói a unha porque ele não quer ir para a escola, opa, tem alguma coisa na escola que tem que ser verificada. Se ele está com medo de alguma coisa, então sempre na hora de dormir ele está aflito, porque ou ele tem sonhos, ou ele está naquela fase da fantasia, que tem medo que tenha alguma coisa no quarto, um fantasma, alguma coisa, então ele põe a mão na boca. Então comece a perceber em que momento essa ansiedade aparece, que faz com que ele leve a mão na boca para roer. Aí, percebendo isso, você pode até comentar com o pediatra que ele vai
saber te orientar para tirar esse momento, para acalmá-lo, porque não adianta ficar, tira a mão da boca, tira a mão da boca, porque às vezes é inconsciente. Ele sentiu ansiedade, ele vai colocar a mão na boca. Ô, Débora, e antigamente os pais eram muito mais rígidos, os pais até davam palmadas, os pais tiravam o cinto e batiam mesmo, né? E os filhos parece que não tinham tanta, não eram tão desequilibrados como hoje. Deixa eu falar desequilibrados. Ou tão sem referência como hoje. Parece que a reação de hoje ainda é um pouco pior do que a que se tinha quando se usava de maior austeridade. Nem vou falar de autoridade, né? De maior austeridade. O que aconteceu? Eu acho que hoje as crianças passam, esses jovens passam a ter muitas referências. Então, assim, até pela dissolução das famílias, são famílias que têm os agregados, então é a mãe que tem mais uma pessoa, o pai que tem mais uma pessoa, ou a mãe que está sozinha nessa empreitada de educar, ou o pai que está sozinho nessa empreitada. Então, as referências, porque eu lembro na minha época a referência era pai e mãe. Então, não tinha essa coisa. Às vezes você até ficava na casa da avó, mas a referência era a mãe que estava ali o tempo todo cuidando, educando e o pai vindo para ver se estava tudo certo. Então eram referências, vamos dizer assim, praticamente únicas de pai e mãe. Muito presentes. Muito presentes. Muito concretas. Hoje essa criança assim tem crianças que são educadas pela televisão, porque passam 4 horas vendo televisão e passam 2 com o pai, porque o pai chega às 7, 8 horas, a criança dorme às 9, então ele ficou mais tempo ouvindo a televisão do que ouvindo o pai. Porém, ainda assim, nisso tudo, a gente pode dizer que é fundamental aquela coisa de entrar no mundo da criança, participar da realidade dela, nem que seja de noite por meia hora brincando no chão, indo mais até ele do que eu chegar, só tomar meu banho, ver o jornal e ficar na minha. Isso faz diferença para os dois lados, né? Muita para os dois lados. Eu tenho um exemplo, isso eu recebi através de um e-mail, que conta uma história, é bem rapidinha, que era uma mulher que andava pela rua e veio um estranho e esbarrou no ombro dela. E ela perdeu o equilíbrio assim, ele olhou, sorriu, falou, ai, me desculpa. E ela, tudo bem, não tem problema nenhum. Ele, olha, tá bom, tchau, tchau, tchau. Cada um seguiu o seu caminho, ela pro dela, ele pro dele. Essa mesma mulher, chegando em casa à noite, fazendo o jantar, estava ali na cozinha, preparando. A hora que ela foi pegar a travessa da pia para pôr na mesa, o filho entrou na cozinha e esbarrou nela do mesmo jeito que aquele estranho. Na hora, ela olhou para esse filho e gritou com ele, sai daqui, você não está vendo que eu estou fazendo jantar? Agora não é hora, vai para lá, vai com seu pai e me deixa em paz. E aquele filho saiu e ela continuou fazendo a comida. Aí eu faço um questionamento. Para um estranho na rua, ela sorriu, se desculpou, ele sorriu, os dois trocaram ali 3, 4 palavras de paz e seguiram o seu caminho. Para o filho dela, que está ali na casa dela, que quer ficar com ela saiu aos gritos e falou, sai daqui, não fica aqui, eu não te quero aqui. Então, assim, esses valores e essas referências acabam sendo alterados. Aí a gente volta àquele VT onde os pais participam da vida do filho. Porque vai chegar um dia que os filhos não vão querer que a gente esteja do lado deles. Porque eles têm um grupo de amigos, eles têm uma vida profissional, eles têm uma namorada, eles são casados, e aí a gente já não está tão ali, né? A gente até está disposto, mas eles nem tanto. Então, enquanto seu filho está do seu lado, aproxime, venha. Você está na cozinha, põe teu filho ali do lado. A gente volta àquela história, né? Os pais, eles têm que ter prazer de estar com os filhos. Sim, prazer de estar em família. Prazer de estar em família, prazer de estar junto. É desestabilizante, sei lá como é que eu falaria isso, mas o pai tem que chegar com a roupa do serviço, ir para o chão e deixar o filho trepar em cima. Eu acho fantástico aquela... Tem uma propaganda, não sei do que é o moleque está trepando de cavalo, né? Ele fala, você pode descansar? Não. Então tá, vamos embora. Então, ou vamos fazer junto, né? Vamos tomar banho os dois juntos, então vamos arrumar a mesa todo mundo junto, vamos para a cozinha preparar alguma coisa junto, depois vamos assistir a um filme juntos. Então, o estar em família, é aquilo que eu falei no início. Às vezes você fala, minha família não tem problema. Lógico, porque está cada um num canto, não se conversam. E os problemas, quando surgem, eles têm que ser resolvidos na família. E aí a gente volta a essa história do
de aprender a lidar com os problemas. A gente tinha alguma coisa sobre isso na nossa, que a gente gostou. Viu, Renata? A mesma coisa que a gente falou, eu e você, ela falou também. Trabalhar as divergências. Sim. A gente acha que trabalhar divergências ou ter problemas é um desequilíbrio, e não é. Não é, é um aprendizado. Hoje a gente não quer mais ser incomodado, né? Se instalou essa cultura. Eu não quero que ninguém me atrapalhe no meu canto, né? Agora, nós temos um último VT que fala da oração em família. Eu vou usar parte da minha experiência, assim, que a gente precisa muito da oração. Porque, para mim, Débora, desperta aquela intuição, que eu diria, aquela ação do Espírito Santo, aquela interferência também de Deus, no sentido de também nos ajudar. Também nós tem a parte toda da Bíblia, eu não vou entrar nisso, que aqui não é o caso, mas a gente tem uma ação. Ou do pai e da mãe ter mais paz. Sim. A gente estava falando da agitação, do pai e da mãe ter mais equilíbrio para lidar com a situação. E passar o exemplo. Procurar um pouco mais de referência. Isso, de que existe realmente um caminho, né? Que tudo não está perdido, que a gente busca Deus em família para que receba essa orientação, esse caminho, esse discernimento, essa esperança, essa harmonia. Eu acho que isso também é uma forma de se colocar em oração em casa, como exemplo para os filhos, de que tem aí um Deus maravilhoso que nos concede nos dá essa oportunidade. Seja pela fé, ou seja simplesmente pelo princípio da educação, pelos dois lados, vai ter um efeito muito positivo. Porque nós temos um limite como pessoas. A vida vai nos limitar, a vida vai exigir. Nós precisamos crescer com exigências e aprender a lidar com as divergências, porque vai ser assim, não é? E nesse sentido também, como pessoa humana, eu não consigo lidar com todas as doenças, eu não sou eterno, eu não consigo abraçar o mundo com as pernas, não consigo voar, eu não consigo fazer as coisas que eu gostaria todas nesse mundo, eu nunca conseguirei. E a gente precisa se recarregar, e é na